Pessoal, a viagem para o Japão, ela é muito longa. Então, na ida, eu fui pelo aeroporto de Guarulhos, fui no dia 23, tem 16 dias que eu estava fora, e aí é um voo de 13 horas que eu peguei de Guarulhos, em São Paulo, para Frankfurt, na Alemanha. Lá eu aguardei 4 horas para ir para o voo que me levaria pela Japan Airlines para o Japão, mais 12 horas de viagem. Tomás, foram 25 horas de viagem, 13 para ir, mais 12, mais as 4 esperando e mais o deslocamento para Guarulhos. Deu 30 horas, cara, para você ter uma ideia. E na volta, então, de ontem para hoje, peguei novamente um voo de 13 horas pela ANA, que é uma outra empresa japonesa aérea. Cheguei em Frankfurt, na Alemanha, 13 horas de voo. Esperei 5 horas lá para embarcar num voo da Latam, que veio de Frankfurt para Guarulhos, e cheguei hoje de manhã aqui em São Paulo, vendo estrelinhas, porque não consigo dormir bem em avião, só dou umas cochiladinhas. Então eu venho lendo, escutando música, então eu chego muito cansado fisicamente, né? E aí cheguei, não consegui descansar direito hoje de dia e logo depois vim para cá, só vou conseguir acertar o sono hoje à noite ou amanhã. Leva uns 2, 3 dias, talvez até 4, para regular o fuso e eu voltar à minha condição normal de metabolismo aqui. Então, deixe-me contar o que aconteceu. Na ida, né, um voo normal, já estava no voo da Japan Airlines, né, quando pousamos em Narita, aeroporto lá perto de Tóquio. Pousamos, eu estou ali no avião já em pé, com a minha bolsa numa mão, uma outra bolsa na outra, esperando aquele corredor do avião, porque quando o avião chega, o pessoal é muito ansioso para sair, todo mundo pega as malas. Eu estava lá atrás, demorei para sair. Quando eu estou já perto da porta para desembarcar do avião e entrar naquele túnel que conecta com o desembarque no aeroporto, eu vi um senhor japonês vestido de roupa branca, barba branca, cabelo branco puxado para trás em rabo de cavalo. Sabe, aqueles típicos caras que você fala, esse cara aí é personagem de um filme de Kung Fu, ou um filme, sei lá, sobre algo da antiga China ou do velho Japão. Esse senhor me saudou, dava para perceber que é um ser saudável, espiritualmente bem com ele mesmo, sereno, uma expressão alegre. É um sábio espiritual. Ele me saudou e falou assim: se você quiser conhecer o Japão real, não olhe só pela aparência das coisas e das formas. Procura observar por dentro, que aí você vai conhecer o verdadeiro Japão. Eu entendi claramente o recado dele, porque a sociedade japonesa é muito organizada. As coisas funcionam muito bem, as pistas, os asfaltos são lisinhos, ótimo de andar, os carros são excelentes também, o transporte coletivo é muito bom, a vida é mais organizada materialmente, você anda na rua com segurança, não total, que isso não existe em lugar nenhum do mundo, mas muito mais segurança do que aqui em São Paulo ou no Rio, ou em cidades grandes do mundo. Você anda mais seguro lá, você sente que as pessoas andam mais tranquilas. Os japoneses, pelo menos onde eu vi, Tóquio e também depois em Yokohama, se vestem de forma casual, gostei muito, sabe? Muitas roupas diferentes, as pessoas não ligam muito, se vestem do jeito que gostam, e eu achei assim o vestuário, em geral, dos japoneses muito legal, né? Muitas pessoas também transitando na rua. E pedi para me levarem numa loja de disco em Yokohama. Tinha uma grandona lá de uma rede que eu não gostei, só tinha umas coisas de pop, mais descartável. Acharam para mim uma loja chamada Disc Union e eu fiquei louco dentro da loja, Tomás. Tinha um monte de coisa que eu queria há anos. E engraçado que não tinham quase bandas japonesas de rock progressivo que eu procurei. Mas eu encontrei lá a preços bem acessíveis muitas bandas de rock progressivo italianas, que eu gosto muito, bandas de rock progressivo da Alemanha, bandas de rock progressivo da Holanda, algumas bandas de rock progressivo da América do Norte. Achei um monte de coisa lá. E no Japão, eles lançam muitos boxes de CDs e de vinil também, tinha muito vinil na loja. Box assim com edições especiais e que não saíram no Ocidente, coleções. Eu fiquei louco lá dentro da loja, fiquei uma tarde lá, Tom, mas se eu pudesse ficava uns 3 dias lá, porque tinha muita
E aí, seguindo o conselho desse senhor, é claro que eu estava olhando a parte material do Japão e, ao mesmo tempo, meus amigos brasileiros que moram lá, que são descendentes de japoneses, que moravam aqui e hoje estão trabalhando no Japão, eu perguntei muitas coisas a eles. Quando eu vou a um outro lugar, eu procuro perguntar coisas do lugar para conhecimento. Eu estou aprendendo, eu procuro saber expressões do lugar, histórias do lugar e coisas do povo do lugar, uma forma de aprendizado humano para enriquecer a viagem. Então, pergunto muitas coisas e aí esse senhor tinha me avisado, então, além de olhar a parte física, eu me esforcei para tentar ver coisas extrafísicas, porque normalmente se eu vou num lugar assim, eu procuro ver mais a parte material para o meu conhecimento estar numa cultura e local diferente materialmente. Vejo coisas espiritualmente, mas o foco está na parte material para aprender. Mas ali estava parte do foco na parte material e outra parte antenada com o que esse mentor japonês me falou. E aí eu observei algumas coisas que eu quero contar para vocês. E outra, esse senhor apareceu várias vezes para mim toda a minha estadia no Japão, sempre protegendo, orientando como se fosse um guia espiritual destacado para me proteger na viagem, assim específico lá do local. Eu agradeço a ele aqui de público por toda a proteção e paciência que teve comigo lá, muito obrigado. Aí alguém vai perguntar, qual é o nome dele? Qual é a falange espiritual? Não perguntei, isso não me interessa, porque eu acho que isso é uma besteira, nome, aparência, tudo isso é coisa transitória. Eu não quero saber o nome do cara ou qual é a falange dele, eu quero saber se é do bem, se é da luz, se o conteúdo que ele está me passando é evolutivo, tem discernimento, tem coisas boas que me fazem crescer. É isso, eu não estou preocupado com a aparência, o nome. As pessoas às vezes querem pedigree de mentor espiritual, vamos chamar assim, querem características, e isso é uma tolice. O cara poderia virar uma bola de luz na minha frente, usando a alta capacidade de plasticidade do corpo astral, de plasmagem da forma, poderia se tornar, por exemplo, um negro, um americano, um brasileiro na aparência, poderia se tornar uma mulher. Na minha frente, o espírito plasma o que quiser dentro do arcabouço mental que ele tem, de formas de outras vidas, ou o que ele quiser plasmar. Mas ele estava numa configuração que, para ele, opera melhor no astral do Japão, já que ele está atuando extrafisicamente ali. Bom, deixa eu marcar aqui, o senhor japonês no avião, loja de disco, tá. Eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui em vários templos budistas, fui no templo de Amaterasu, a deusa do sol na cultura japonesa, dentro de uma linha mais shintoísta, e fui nos templos budistas. Um dos templos ficava próximo de vários pequenos cemitérios. Os cemitérios no Japão são limpinhos, normalmente pequenos, porque no Japão se pratica, na maioria dos lugares, a cremação, depois enterra o que sobrou, às vezes ossos e cinza, num cemitério, coloca lá uma lápide com alguma coisa escrita da cultura japonesa. Nenhuma lápide que eu vi nos cemitérios pequenos lá tinha qualquer cruz em cima, porque isso é uma referência nossa ocidental. A deles é da cultura deles, e não é que está certo ou errado, é a cultura deles. Se for pensar que você colocar uma cruz em cima de uma tumba, que isso vai ajudar o espírito a alguma coisa, não ajuda em nada se ele não tiver sentimentos bons e pensamentos bons como média do que ele fez em vida. Lá no Japão não adianta botar uma lápide bonita, botar uma inscrição bonita se a pessoa fez tolice durante a vida. O importante é o caráter da pessoa, não é a tumba, se botou uma cruz, botou uma pirâmide, sei lá o que for. O importante é a qualidade da consciência, não do que ficou. E os cemitérios muito limpinhos. Por que eu estou comentando dos cemitérios? Porque um dos templos que eu fui visitar ficava do lado de um cemitério, e ali, não no cemitério, que eu não vi nada, para mim estava vazio, mas no templo budista, no terreno em volta, eu vi uma coisa que eu quero contar para vocês, que eu já vi muitas vezes, mas como eu estava num outro país, eu quero explicar exatamente o mecanismo disso para vocês. Era um templo budista muito bonito, pedi para tirar várias fotos, e tem um parque enorme em volta, com árvores muito grandes. E eu fui dar uma volta numa das laterais do templo, porque lá tinha uma árvore e tinham algumas estátuas de divindades dentro daquela linha lá budista. Budas, bodhisattvas e tal.
E havia um monumentozinho, haviam estátuas de Budas para lá e para cá em volta. Eu fui até lá olhar, tirar uma foto perto. Quando eu volto e eu passo em frente onde tinham várias pequenas estátuas de divindades lá, se é que eu posso chamar assim, né, de referências budistas, né, eu claramente estava num lugar de proteção ali do templo, sei lá, um lugar onde os guardiões estão ali. Aquelas estátuas representavam guardiões do templo. Eu estava junto com um amigo meu. Quando eu tô andando, alguém agarra o meu pé, saindo do chão, gente, agarrou uma entidade. Quando eu digo pé, não é o pé físico, o campo energético do meu pé. E eu olhei para baixo, meu amigo até se assustou, falou: o que você viu? Eu falei: tem um cara segurando aqui no campo energético dos meus pés. E aí eu me soltei. Quando eu digo soltei, não é o pé físico que estava preso, por favor, pessoal, mas a energia é onde o cara agarrou. Quando eu olho para baixo, e eu vi isso muitas vezes, são entidades tão apegadas ao plano material que eles são cinzentos. Outros, às vezes, têm a cor do barro. E eu vi entidades tão apegadas, principalmente em ambiente de cemitério, que você via que parecia que o braço dele tinha tufos de grama, tudo plasmado pela mente da pessoa, porque observa o cadáver em decomposição e acha que é ele mesmo. Então, o corpo espiritual, dotado de alta plasticidade, acaba plasmando aquilo nele mesmo. Vocês podem confirmar isso que eu estou falando em vários relatos de clarividentes e médiuns variados. Vocês vão ver uma convergência de informações em relatos desse tipo. E esse aí, bem cinzento, gente, tá? Ele não tinha a parte inferior do corpo plasmado, era da cintura para cima, ele não tinha perna, ele se arrastava pelas mãos. Ele não está tocando no solo, está no duplo etérico ali, tão aderido, né? E ele estava pedindo ajuda, pessoal, tá? Tipo assim, me ajuda. E aí eu falei pro meu amigo, porque eu já vi isso também aqui, perto de igrejas, perto de templos de Umbanda, perto de centro espírita, perto de locais onde as pessoas associam com a ideia espiritual. Este cara, provavelmente, o seu cadáver foi enterrado num dos cemitérios próximos. Ele ficou apegadaço. Então ele conseguiu, com o passar do tempo, escapar do campo energético do cemitério e veio para o templo que é do lado. E na hora que ele tentou chegar no templo, de alguma forma era a referência dele para pedir ajuda, né? Embora ninguém visse ele, ele foi tracionado para dentro daquele campo de força, perto da área das divindades protetoras daquelas estátuas, que é um campo de proteção que retém entidades pesadas para não entrar e atrapalhar o funcionamento das atividades do templo. Eu estava vendo claramente que essa entidade estava circunscrita dentro daquele campo de energia lateral, presa nesse campo de força e não conseguia sair. E ele me viu passar, tentou me pedir ajuda. É claro que ele está contido ali para não entrar, para atrapalhar ou influenciar alguém de alguma forma no templo. E ele está ali numa espécie de banho-maria energético, para que a energia dele descondense um pouco, para que depois os mentores que operam naquela vibe lá levem ele para um centro de tratamento no astral. Mas ele estava contido ali para drenar um pouco da energia dele. É claro que ele estava sendo monitorado de outro plano, apenas eu não percebia isso, mas eu sei, por experiências anteriores. E eu acho importante contar isso para vocês. Agora, estava junto comigo lá uma amiga também, japonesa, e ela morre de medo de espírito, gente. Fala, não quero ver nada. E é ótima pessoa, estuda bem a parte espiritual, mas ela tem um condicionamento, talvez, de coisas de infância, de ter medo do invisível. Ela passa perto do cemitério, ela fica, né? E se ela ouvir falar qualquer coisa, ela sai de perto, mas ela não estava ali na hora. Quando nós saímos, eu falei para ela, você tem medo daquele cemitério lá, como se você achasse que tem algo lá. Só que você entrou no templo budista sem medo algum. E ironia, a entidade não estava no cemitério, estava no templo budista onde você visitou. O que adiantou ter o medo? Então, quebra isso, né? E ela está tentando, é claro, são condicionamentos às vezes, mas eu conto essas coisas, pessoal, para vocês entenderem um pouco os bastidores extrafísicos. Eu já vi isto também perto de igrejas cristãs.
católicas principalmente, né, entidades às vezes nos degraus da igreja ou por trás, eles não conseguem acesso. Os mentores que trabalham ali invisivelmente e que não estão presos a religião nenhuma, trabalham por amor à humanidade, em nome de valores da luz, que o mundo não precisa saber, eles trabalham anonimamente, eles criam um campo de contenção e proteção. Isso pode ocorrer perto de um templo protestante, um templo muçulmano, né, dos judeus, pode acontecer perto de um centro espírita, um grupo de umbanda. São lugares apropriados, como se fossem baias, sabe? Você está numa avenida e aí tem uma baiazinha ali para o carro com problema estacionar. Isso tem nos templos também. Eu nunca havia comentado esse tipo de coisa com vocês e essa experiência me fez lembrar desse tipo de coisa que eu agora estou contando aqui para vocês. Eles estão isolados. E também tem um templo budista de linha tibetana, não de linha japonesa, como eu estava, aqui em Cabriúva, perto ali de Jundiaí, né? E eu já fui lá várias vezes, é um templo muito grande. Já fui em outros templos, o templo Zulai também ali em Cutia, perto de Cutia. Tem templo tibetano aqui na Vila Madalena. Já fui no templo tibetano budista de Três Coroas, no Rio Grande do Sul, sempre indo para curso e palestra. Eu quero conhecer os lugares, vou, mente aberta. Tive na Europa, por exemplo, estava na Suíça, né? Estava em Zurique e depois em Lugano. E aí me disseram que tinha um mosteiro cristão lá em cima, numa montanha. Eu fui lá, que era um mosteiro antigo, adorei lá o lugar. Fiquei calculando quantas preces aqueles monges renunciantes estavam fazendo, pensando em Jesus, e um ambiente maravilhoso, melhor do que catedrais que eu tive na Europa, que eu senti uma frieza danada. Eu estava sentindo ali naquele mosteiro antigo, num lugar do interior, uma atmosfera muito fantástica, e assim eu faço em todos os lugares. E aqui, num dos templos budistas que eu estive, os monges fazem um ritual, linha tibetana, tá? De colocar comida e fazer preces, e o mantra Om Mani Padme Hum, ou o mantra da Tara, Om Tare Tutare Turi Soha, para impregnar os alimentos de uma energia de compaixão, de energia, de luz, e colocam num canto atrás ou no lado do templo, para que espíritos carentes de energia possam ali se alimentar. É claro que eles não comem a comida, eles vão drenar o duplo etérico da energia de todas as preces e mantras na intenção de irradiação que foi feito naquela comida. Não é uma comida comum, é uma comida altamente energizada, pranificada. E ali no contexto budista tibetano, essas entidades são chamadas os pretas, que significa espíritos famintos. Muitas linhas budistas falam os pretas, é um termo antigo, né, do budismo, significando entidades famintas. Faminta de quê? De energia. Então eles fazem esse serviço social, espiritual, deixando comida ali para que esse pessoal possa se alimentar dessas energias, depois, sei lá, passar e não atacar pessoas para tentar se alimentar da energia delas. É um serviço que o budismo faz também em silêncio, como tantos outros lugares também. Eu nunca havia falado isso com vocês aqui, e aí estou trazendo esse tema baila como forma de informação geral para vocês. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal.